falar de ética, ou de moral, ou de ethos, a gente precisa entender as três palavras. Ethos é a palavra principal, né? Os gregos, por exemplo, que inventaram essa palavra, eles entendiam ethos com duas palavras diferentes. Ethos com eta, que é uma letra do abecedário deles, que significa e o epsilon, que é mais conhecido, que a gente usa na matemática. Então, ethos significa moral, costumes, valores, família, comunidade, instituições, e ética significa caráter. A moral, ela vem primeiro, então ela é o ethos com epsilon. O que é moral? São os valores da família, o que a gente aprende, aquele momento que a gente faz a distinção do certo do errado. O Cortella costuma falar que para ter moralidade a gente precisa equivaler 3 verbos: o quero, o posso e o devo. Nem tudo que a gente quer a gente pode, e nem tudo que a gente pode a gente deve. Nem tudo que a gente pode a gente deve ou quer, e nem tudo que a gente deve quer e pode. Enfim, quando a gente equaliza o querer, o dever e o poder, a gente está fazendo moral, a gente está fazendo ética. Então, moral significa mores, do latim, costumes. Então, a gente tem costumes na família, a gente tem tradições, a gente tem valores, valores naturais, valores, às vezes, religiosos, que são chamados de direito divino, valores sociais, valores pessoais, subjetivos. Então, isso é a moralidade. A ética já é o contrário, é a possibilidade de eu questionar uma lei. Exemplo, acontece um acidente. O que pode acontecer? Moralmente você tem obrigação de atender aquela pessoa que foi acidentada? Não, moralmente você não tem. A moral diz que você deve ligar para o 190, 193, para o SAMU 192 e pedir o resgate. Mas do ponto de vista ético, você pode pensar assim, mas eu posso fazer massagem cardíaca e ajudar essa pessoa. Moralmente não deve mexer, ligar. Eticamente você pode dizer, mas se eu fizer a massagem cardíaca, eu posso salvá-la. Então você tem um conflito. Quando há o conflito, a ética. A ética é a possibilidade de você escolher. Então o que você vai escolher? Se você escolhe salvar e tentar o salvamento, fazer, por exemplo, a massagem cardíaca e você salva, então eticamente você é responsável pela vida dela. Mas se caso a pessoa venha a falecer, então, segundo um pensador chamado Hans Jonas, o princípio da responsabilidade, você também se responsabiliza por essa atitude, né? Então, de certa forma, a diferença entre moral e ética permeia a questão do o quanto vale a vida dessa pessoa que sofreu um acidente. Então, a diferença essencial seria a ética da possibilidade do indivíduo questionar o valor de uma regra. Qual é a regra máxima? A regra máxima é a vida. Faz o bem, evita o mal. Então, em que sentido eu posso pensar que a moral ela não está sendo válida? Por exemplo, em casos de aborto, validar ou não, a eutanásia, validar ou não, fazer experiências com animais, validar ou não. Então, tudo isso pode ser estabelecido como regra moral. O que é a ética? A ética é essa comunidade, a sociedade, se você, enquanto indivíduo social, cidadão, se você vai aceitar, pode questionar. Você pode questionar se essa regra que a sociedade elevou, ela é válida. Então, a ética, ela de certa forma, é um blefe que a gente tem para questionar se as regras morais são válidas ou não. Então, a moral é todo o construído dentro da família, dentro da religião, dentro da sociedade e também o que virou legislação. Então, você, dentro da família, por exemplo, a família pode fazer algo que não seja moral para todos, mas ao interno ela acha que pode ser feito. Então, autoriza os filhos a fazerem. Mas na sociedade, se isso não for legal, se não tiver prescrito na lei, não pode ser praticado. Então, a moral ela pode ter uma pequena variação, mas tem que ser respeitada a regra. A moralidade tem sempre um quê de legalidade. Mas a ética está acima disso. É a possibilidade que você tem de questionar a moralidade daquela família, a moralidade até mesmo da sociedade. Se você achar eticamente que a sociedade criou uma lei que ela não deve ser seguida, você tem o direito e o dever de questionar essa lei. Né? Então a moral expôs a lei. Todo mundo tem que fazer desse jeito. Né? O que aconteceu na Alemanha nazista foi isso. Uma normose, ou seja, eles acreditaram no projeto nazista. Então, assim, a normose de norma, virou norma e até banal, né? O que o general Eichmann, por exemplo, fez. Ele achava que estava agindo com ética, acordando cedo, beijando seus filhos, sua esposa e incinerando o corpo de judeus. Isso não é ético. Mas assim, virou uma norma. Então ele fazia, e tem uma autora chamada Hannah Arendt, quando ela conheceu ele em Jerusalém, ela ficou abismada, que achou que seria uma pessoa maléfica, alguém que não prestasse. Era uma pessoa comum,
que tinha hábitos comuns e achava que estava prestando um dever à nação. Então, às vezes, se todo mundo acredita numa ideia moralmente válida para a sociedade, eticamente eu posso questionar, epa, será que é isso mesmo? É uma probabilidade que a gente tem de questionar algumas regras que são impostas para todos. Então, nesse sentido, a diferença ela é tênue, mas ela é importante que exista. A ética tem muitas definições, a gente costuma chamar de máximas, de premissas, de imperativos, mas também ela deixa aberto alguns questionamentos, a ética e a moral, né? Às vezes, autores chamam de filosofia moral, código moral, etc. Outros falam ética do discurso, ética do comportamento, porque as palavras parece que são meio usadas juntas, mas elas têm essa definição. A moral está mais ligada aos costumes da família, da sociedade, da comunidade, das leis, e a ética está ligada ao caráter, ao que a gente é enquanto ser unívoco, responsável, etc.